Muito boa noite, telespectadores, muito boa noite, estimados internautas. Eh, Sejam todos bem-vindos à Elcam TV, precisamente no programa Mentes Brilhantes. Hoje, por acaso, estou aqui com a minha companheira Celina de Castro e hoje no nosso programa temos uma pessoa que de tão longo tempo tem feito muito na sociedade, né, no que concerne as questões acadêmicas. Eh, Hoje, e porque estamos mesmo no mês de África, ele trouxe aqui a sua obra, né, intitulada O Desafio de África no século XXI. Falo precisamente do Dr. Oswaldo Boco. Oswaldo Boco, muito boa noite. Boa noite, Eliseu Calunga, e boa noite também para a Celina de Castro. Muito obrigado pelo convite ao vosso novo projeto, que penso que será um projeto que vai ganhar corpo e pode se tornar um grande projeto, do ponto de vista daquilo que é a alteração e a revolução que a televisão em Angola vem sofrendo nos últimos tempos. Muito bem. Muito obrigado. Né? Nós também estamos cientes de que, eventualmente, Angola vai conhecer o nosso canal, a nossa televisão. Estamos a trabalhar para isso. Bem, doutor Osvaldo, bom, eh, antes de nós começarmos precisamente a falar da sua obra, gostaríamos imenso que o doutor Osvaldo falasse um pouco do seu percurso, eh, profissionalmente, como acadêmico e por aí fora. Bem, Eliseu, é sempre difícil nós falarmos de nós mesmos. Ou acabamos por exagerar, em alguns casos, e nos outros casos, talvez acabamos por deixar algumas informações sobre, sobre a nossa vida ou sobre o nosso perfil, Exato. não passando. Mas ainda assim, o Ivaldo Mboco é um jovem que nasceu no município do Kazanga, é filho de Jorge Mboco e Verônica João Cala, de quatro, tem três irmãos, é docente universitário, atualmente ocupa o cargo de decano na Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Técnica de Angola, é mentor do projeto Oficina do Conhecimento, que é um projeto que tem como objetivo central partilhar conhecimento, levar informações aos diferentes centros de palco, de debates, como as escolas, os mercados e bairros também periféricos. E o Ivaldo Mboco é comentarista sobre questões internacionais e nacionais nos diferentes órgãos de comunicação social do país e, em muitos casos, também em alguns órgãos internacionais. Recentemente lancei duas obras, uma que é Os Desafios de África no século XXI, um continente que procura se reencontrar, que é esta que está consigo, e a outra que tem muito a ver com as eleições em Angola de 1992 até aos nossos dias, onde eu faço um panorama dos principais momentos do nosso processo eleitoral. Não é basicamente uma obra descritiva, mas é uma obra analítica que procura descrever, de facto, algumas questões que são de interesse do próprio processo eleitoral angolano. É pai de três filhos, porque Ok. tem-se dito que um homem tem que fazer três coisas na vida: tem que escrever um livro, plantar, plantar uma árvore, e a outra já nem me lembro qual é que é. Então só são duas coisas nesse caso. Ok. Muito bem. Como acadêmico, quais são as grandes dificuldades, os grandes desafios que tem encontrado no mundo acadêmico? Bem, Eliseu, eu tenho estado a defender que nós precisamos fazer uma revolução no nosso sistema educacional, mas é uma revolução que deve começar da base ao topo, porque nós temos estado a assistir, né, alguns estudantes que já são formados, nesse caso já não são estudantes, já são alguns licenciados. Estou aqui a Licenciados? me ater Sim. muito mais ao nível superior, que é lá onde eu estou, mas que eles saem também da academia com muitas debilidades.
E há um outro fenómeno que vai dominando a nossa realidade, é os licenciados sem empregos. Isso também é um dos grandes problemas que nós hoje temos. A empregabilidade e aquilo que é a formação do próprio indivíduo. Mas porque nós também construímos na sociedade uma narrativa que só se ingra na vida quem vai para a universidade. Exato. Eu penso que nós temos que começar a, a rever esses conceitos e essas questões, porque nós temos países como a Alemanha, países que se desenvolveram não simplesmente com técnicos superiores, mas técnicos médios também. Então, o que nós temos que fazer é criar a possibilidade que mesmo as pessoas que têm cursos profissionais consigam, de facto, satisfazer as suas necessidades. Mas nós temos que criar um ambiente que permita isto. Nós temos que olhar para as engenharias com muita seriedade, que eu penso que é o caminho e é o futuro para este país. Mas também não podemos descurar uma série de questões ligadas às ciências sociais. Mas olhando para a sua pergunta, ou então respondendo à sua pergunta, eu penso que nós temos muitos desafios a nível do sistema da educação em Angola e o subsistema da educação. Daí que nós temos que ter um maior investimento na educação. Estou a querer dizer com isto que o governo deve disponibilizar maior verba para o setor da educação. O governo deve apoiar, deve incentivar aquilo que é a investigação científica. Nós não precisamos de investigação em Angola. Daí que, maioritariamente, nós usamos obras de autores estrangeiros e muitas vezes são obras que retratam Realidades diferentes. a nossa própria realidade, mas não é escrito por angolanos, não é escrito pelos africanos. Isto é preocupante quando nós assistimos isso. Então nós temos que alterar isso, um maior investimento na educação, um maior investimento naquilo que é a pesquisa e a investigação, estimular mais. Nós precisamos que as universidades também chamam para si uma série de responsabilidades, maior qualidade na formação dos quadros. E aqui também outra responsabilidade que é dos próprios professores, que tem muito a ver com o autodidatismo, a formação contínua, porque nós estamos a assistir que quem se doa para a academia tem que perceber que a academia ou a docência é uma profissão ciumenta, ela não aceita outras coisas ao mesmo tempo. Daí quem se doa para a academia tem que saber que é um investigador, que é um pesquisador. Tem que perder tempo, ou tem que gastar tempo a investigar, a ler, a escrever, a publicar. E esses são os grandes problemas que nós temos hoje no país. Claramente que nós conhecemos muitas pessoas que têm intenção, que têm projetos para escrever livros ou apresentar determinadas investigações, mas depois vejam-se abraços com uma série de dificuldades. As dificuldades financeiras, desculpa, são as maiores, porque às vezes eles não têm a possibilidade de fazer a impressão do seu livro, de ir para uma editora. Então nós temos que começar a pensar numa revolução nacional do ponto de vista de livros, dos autores angolanos, o Estado financiar parte desses livros e os autores poderem apresentar os seus livros, mas com alguma qualidade. Claramente nós temos que ter aí um conselho científico que deve analisar a pertinência deste livro e a qualidade deste livro. E também depois temos um outro problema, que são os estudantes que não compram livros, ou maioritariamente não compram livros. Isto também dificulta para o processo de ensino, porque o estudante não pode simplesmente esperar que o professor chega para a sala de aula, explica a matéria, em muitos casos até o professor dita a matéria, e fica simplesmente pela matéria que o professor lecionou. Então, há uma necessidade dos próprios estudantes olharem também para o autodidatismo, da formação contínua, da investigação que eles podem fazer. E hoje, eu falava aqui da revolução tecnológica, e hoje a internet nos permite ter determinadas ferramentas para melhorarmos o nosso conhecimento e a nossa performance em determinadas matérias. Por exemplo, canais televisivos.
como o vosso, que vão debater sobre vários assuntos de interesse, é uma ferramenta que os estudantes podem encontrar e podem, de facto, olhar para isto. Há outros canais no YouTube que ensinam como fazer, como estudar e discutem determinados assuntos. Só que nós temos uma juventude, maioritariamente, que usa a internet simplesmente para as redes sociais, YouTube, TikTok, Facebook, etc. Mesmo hoje nesses aplicativos das redes sociais que eu acabo de citar, já tem aulas. Tem aulas, vais para o TikTok, tem pessoas que estão a dar aulas sobre determinadas questões. Facebook também. Mas se reparares, fizeres uma análise sobre isto, um canal que discutiu um tema de interesse para a academia, de interesse social, vai ver o número de visualizações é muito reduzido, comparativamente para um canal de entretenimento. Ok, doutor Osvaldo, faça essa situação e por acaso o que o doutor Osvaldo disse é muito verdade. Mais uma vez, como acadêmico, e porque tem algumas responsabilidades na universidade que trabalho, de que forma é que nós podemos incentivar os estudantes acadêmicos a mudarem o gráfico naquilo que são os seus interesses na internet? Porque hoje constata-se mais que a sociedade procura ter mais tempo nas redes sociais do que ficar a ler conteúdo muito mais interessante, Claramente. né? Acadêmico, profissional e por aí fora. Então, quais são então as ferramentas que devemos utilizar, os métodos, os mecanismos que podemos utilizar para contrapor essa situação? Bem, a primeira nota vai do ponto de vista do papel da família. Okay? Porque nós temos que começar a ensinar as nossas crianças pelo gosto da leitura. O que é que nós fizemos? Os nossos filhos fazem anos ou passam de classe. Nós oferecemos um brinquedo, não oferecemos um livro. Em casa, o pai não lê. As crianças aprendem imitando os hábitos dos pais. Então nós temos que cultivar o espírito de leitura nas crianças. Mesmo quando nós olhamos, e vou fazer aqui um paralelismo rápido, para o combate à corrupção. Nós temos que começar hoje a ter, no ensino primário, ações e temas que nos ligam ao combate à corrupção, os males que a corrupção traz. Nós temos que preparar a geração vindoura com uma mentalidade que quando se vai a um cargo público, quando se é um administrador ou um técnico da administração, está aí para servir e não para fazer o contrário. Isso nós temos que aprender de base. E o gosto da leitura também parte muitas vezes da necessidade e a forma como os pais formatam os filhos. Mas chega uma altura que é responsabilidade do próprio estudante, do próprio indivíduo, em querer se superar, em querer ser melhor e querer prestar atenção a muitas questões. Claro que a instituição é extremamente importante. A instituição é importante quando os professores orientam os estudantes a fazerem investigação nas bibliotecas. Orientam os estudantes a comprarem livros. Orientam os estudantes a não fazerem copy-paste da internet sobre as matérias sem qualquer rigor científico, ou técnico daquilo que eles vão apresentar. Então a universidade, as escolas têm isto. Nós temos escolas que não têm bibliotecas. Estamos a falar de escolas públicas. Como é que nós vamos estimular o gosto para a leitura deste indivíduo, desses estudantes? Nós hoje temos muitas bibliotecas comunitárias. É fundamental quem nos governa perceber que apoiar essas bibliotecas comunitárias, apoiar projetos que estimulam a educação, o ensino, a qualidade, tudo isto. E às vezes o apoio é dado de forma, ou pode ser dado de forma, um espaço, meios, para que esses indivíduos de facto possam desenvolver as suas atividades sem grande preocupação. Mas também a responsabilidade do próprio estudante melhorar e se superar. Melhorar e se superar. Daí que ir para a biblioteca deve ser a responsabilidade do próprio estudante, mas os professores podem estimular esses indivíduos
a passarem a ir muito mais para a biblioteca, a comprarem mais livros, olharem para as ferramentas que nós temos na internet, como devemos aproveitar, como devemos estimular com que os estudantes usam também essas ferramentas. Os vídeos, aulas na internet, é importante este elemento. É importante também entender que as ferramentas que nós encontramos nas redes sociais muitas vezes nos servem de base de sustentabilidade e até de retirar dúvidas, porque há momentos que nós não percebemos determinadas equações como o professor desenvolveu, mas podemos encontrar uma forma mais simplificada da mesma equação por um outro professor que é um professor virtual. E isto é uma forma de nós estudarmos, é uma forma de melhorarmos a nossa qualidade. Se tivermos que fazer uma análise de 1 a 100, de forma percentual, como é que anda o comprometimento dos estudantes universitários quanto a questões dos seus estudos, o comprometimento mesmo com o engajamento com as aulas, foco nas aulas e por aí fora, em termos percentual? Bem, ficaria difícil apresentar qualquer percentual, a primeira nota, porque isso nos levaria a uma investigação e buscarmos uma amostra dentro do quadro do universo para chegarmos a isso. Mas também temos que aqui concordar que nem tudo está mal no ensino. Nós temos jovens que de facto se dedicam, e é como tudo. Aqueles que são menos dedicados, aqueles que são mais dedicados, aqueles que são muito mais inteirados das coisas, que buscam informações, debatem informações, trazem problemas e discutem problemas com os próprios professores. Há aqui também essa questão que nós não podemos descurar. Mas eu penso que um dos nossos grandes desafios é desconstruirmos a ideia que só se ingra na vida quem vai para a universidade. É fundamental que os cursos profissionais, os centros profissionais, de facto produzam técnicos com competências e habilitações que lhes permitem desenvolver uma série de preocupações. Um bom eletricista, um bom canalizador, um bom técnico de frio, um bom mecânico, etc. Mas é fundamental que esses indivíduos também tenham um salário que de facto lhes permita desenvolver e viver. Com certeza. Que esses serviços não podem ser marginalizados. E depois tem que surgir o Estado a melhorar o ambiente de negócio. Porque o Estado, de forma isolada, não consegue empregar todos os angolanos. Daí que tem o privado. E o privado só vem, o privado só aparece quando o ambiente de negócio está melhorado. E quando nós falamos de ambiente de negócio, são as condições que o Estado cria para que se faça negócio em Angola, para que as empresas funcionem. Nós temos uma série de burocracia que inibe o investimento. Por exemplo, a abertura da empresa. E nós olhamos a questão da eletricidade, olhamos dentro do quadro Doing Business, são essas questões que muitas vezes acabam sendo equacionadas, entre outras também. Então, nós temos que olhar o seguinte, para a formação e empregabilidade. Daí que nós, Angola, e talvez por ser angolano vou dizer o que eu vou dizer agora, mas sem qualquer ideia de xenofobia ou racismo. Mas nós, Angola, temos que começar a olhar que só vamos importar quadros estrangeiros quando de facto olhamos para o nosso universo dos angolanos, não temos quadro para ocupar aqueles lugares. Porque os angolanos muitas vezes, até mesmo com formação, quando imigram, muitas vezes não vão para a academia, vão fazer outros serviços. Não vão para as grandes empresas dos países que eles imigraram. Vão fazer, até podem ir para essas grandes empresas, mas não chegam a cargos intermédio ou cargo executivo. Então, nós também temos que fazer esse percurso. Mas esse percurso só vai fazer se nós, os angolanos, tivermos capacidade técnica, sermos bem formados. Porque muitas vezes também a culpa é nossa. Nossa porque nos preparamos mal e quando nos é dado responsabilidade, alguns dos angolanos tendencialmente desfalcam as expectativas que lhe foram
ou então as responsabilidades que lhes foram atribuídas. Um grau de irresponsabilidade, não faz de conta, não tem de facto comprometimento, jovens que procuram emprego, mas depois de ter emprego, na semana faltam mais do que 2 vezes. Então também nós temos essas questões que nós precisamos melhorar enquanto angolanos, o maior comprometimento com o trabalho. Mas nós temos que olhar também na perspectiva que é fundamental nós fazermos esse caminho e só importar quadros estrangeiros quando de facto nós esgotamos toda a possibilidade do nosso mercado de trabalho não ter angolano que possa ocupar aquele cargo. Temos que nos abrir com que as empresas venham, com que as empresas operem em Angola, mas temos que também ter uma boa formação, ser um técnico que de facto mostra ter qualidade, mostra ser comprometido, para aos poucos os angolanos irem ocupar determinados lugares em determinadas empresas que até hoje ainda temos um acentuado técnicos estrangeiros sem qualquer desprimor e sem qualquer espírito de xenofobia, e isto acontece em qualquer parte do mundo. Os países protegem os seus quadros, os países protegem determinadas informações estratégicas. Nós temos que olhar também dessa perspectiva. Ok. Falando da ocupação dos cargos por parte de funcionários estrangeiros, o Dr. Ivaldo sente que o Estado não protege os quadros angolanos? Não olho muito nessa perspectiva. O que eu olho mais, se o quadro angolano tiver de facto capacidade, ele consegue se impor. Mas Ele consegue se impor. Agora, nós temos um problema, e também tenho que ser honesto. Muitas vezes as empresas preferem olhar para assessores estrangeiros que pagam, mas aos angolanos se pede de facto conselho ou recomendações que não são pagos. Nós temos que alterar isto. Nós temos que alterar isto. E alterar isto é também valorizar o capital humano, é valorizar os próprios quadros que nós temos, é dar oportunidade a esses quadros. E às vezes o nosso mercado é tão fechado que faz com que também os quadros nacionais não tenham qualquer possibilidade de se ingrar. E estamos a ter alguma fuga de cérebro de alguns jovens que estão a sair do país à procura de melhores condições de vida, assim como também todos os dias há pessoas que querem entrar em Angola para trabalhar. Há indivíduos estrangeiros que olham para Angola como um mercado para trabalhar, como um mercado de oportunidade. Também nós temos que ver as oportunidades. E há uma questão que nós temos que começar a observar, que é a perspectiva do maior empoderamento da juventude. A perspectiva de se dar oportunidades à juventude para com que a juventude possa de facto explorar os seus talentos e as suas habilidades. E apoios daquilo que é o empreendedorismo. Porque há jovens, por exemplo, um jovem que sai agora de um centro de formação profissional, enquanto eletricista, mas não tem a caixa de ferramenta necessária. Se lhe for atribuída uma caixa de ferramenta, ele consegue inicialmente dar os primeiros passos para o seu negócio. Mas depois também tem a educação financeira desse mesmo indivíduo. O que é que ele quer para a sua vida? Porque há questões que não dependem, não são responsabilidade do Estado. É responsabilidade do próprio indivíduo. Porque se eu ganho 100, gasto 120 e não guardo dinheiro para aumentar o meu negócio no futuro, não é responsabilidade do Estado, é tua responsabilidade enquanto jovem. Daí que nós, os jovens, temos muitos desafios pela frente. Eu tenho estado a defender que um dos grandes desafios é o autodidatismo, a formação contínua. Isto é crucial. Ok. Doutor Ivaldo, um pouco. Olhando para aquilo que é a obra, né, a primeira, neste caso, Os Desafios de África no século XXI, foi um livro que foi desenhado já há algum tempo, ou seja, essa veia de ter sempre uma obra, de querer criar uma obra, apresentar à sociedade,
o mundo acadêmico foi sempre um desejo antigo ou depois de estar na academia é que teve a necessidade de, de escrever essa obra? Não, foi depois de estar na academia. E nós também entramos na academia um pouco mais jovem, não é que somos velhos, mas entramos um pouco mais jovem quando nos tornamos inicialmente monitores. Estávamos a estudar, ainda éramos monitores, e depois nos tornamos professores estagiários, assistentes, etc. Pronto. Mas depois nós cobrávamos dos nossos professores. Não, mas por que o professor não tem um livro? Por que o professor não lança um livro? Mas depois também eu me tornei professor. E senti a necessidade de lançar um livro devido às cobranças que nós fazíamos aos nossos professores. Exato. E fomos escrevendo. Estranhamente, Os Desafios de África não é o primeiro ensaio que eu escrevi. O primeiro ensaio foi As Eleições em Angola, que saiu como segundo livro. Okay. Inicialmente comecei a escrever As Eleições em Angola, mas depois parei e comecei a escrever Os Desafios de África. Comecei a escrever As Eleições em Angola em 2017, que só foi lançado em 2021. Os desafios começam em 2018 e consigo lançar... não, o desafio é que foi lançado em 2021, as eleições foi lançado em 2022. Os Desafios de África começou a escrever em 2018 e lança em 2021. É desafiante, primeira coisa. No princípio parece muito difícil, mas um dos segredos para quem quer lançar livros, ou para quem lança livros, é não pensar que sabe tudo. Porque mesmo o que ele traz no livro não é completo, não existem livros acabados. Os livros têm sempre algumas coisas que deixou por ser dito. Tem algumas deficiências também. E um dos grandes segredos é normalmente discutir com pessoas que reconheces um certo conhecimento sobre a matéria que tu estás a trazer. E esse foi o segredo dos Desafios de África. Falar com pessoas que também escrevem sobre o continente africano, falar com pessoas que até certo ponto discutem matérias africanas, discutir ideias, apresentar o teu projeto, e algumas vezes as pessoas dizem, não, eu penso que o caminho não é este, o caminho é aqui. Eu penso que a discussão é essa. E a mesma coisa aconteceu com as eleições em Angola e tem estado a acontecer com os outros projetos que eu tenho agora em carteira, que eu estou a escrever para ver se ainda consigo este ano lançar. Tem a ver com uma abordagem sobre a política externa de Angola. Então é sempre importante contar com a ajuda de outras pessoas. E a ajuda é discutir determinados assuntos com outras pessoas. Foi desafiante e o maior desafio foi os custos operacionais. Imprimir livros em Angola ainda é caro. É caro. Mas para quem dedica-se em escrever, não existe nenhuma instituição que Não, venha... existem as editoras. Okay. Existem as editoras. E as editoras também, para aceitarem o teu livro, têm que ter uma disponibilidade financeira, porque eles recebem outros livros, outros projetos, e interesse no que vais escrever. Mas muitas vezes também tu tens uma outra pretensão ou uma outra perspectiva daquilo que queres fazer com o teu livro. E às vezes as editoras, por terem muitos livros ao mesmo tempo, não dão a atenção que é desejável para um autor ou etc. Principalmente quando são autores iniciantes ou principiantes. Eu tive cuidado de conhecer algumas pessoas e trabalhamos naquilo que é a feitura do livro, etc. Quer do ponto de vista gráfico, quer do ponto de vista de diagramação, quer do ponto de vista de revisão do próprio texto e também do ponto de vista de revisão daquilo que são os conteúdos. Conseguimos tirar uma obra que é uma obra que eu penso que tem servido de apoio, tem servido de instrumento acadêmico para algumas pessoas. E qual é, para mim, o maior ganho? Claramente que retirar o dinheiro
que investiste na obra já é um ganho, porque muitas vezes não consegues retirar o dinheiro que investiu, porque também nós temos um mercado que as pessoas não compram livros, ou maioritariamente as pessoas não compram livros. E às vezes os estudantes só compram livros porque o professor recomendou o livro, ou porque o professor está a dar aulas com base nesse livro. Mas o maior ganho para um autor, pelo menos para mim, para um autor, desculpa, pelo menos para mim, é encontrar alguém que não conheço, dizer o seguinte: eu li o seu livro, não concordo com essas tuas ideias, acho que isto é isso, mas concordo consigo quando disseste isto. E se instalar uma discussão. Ou receberes uma mensagem de alguém anónimo, não é próximo a ti, Ok. nas redes sociais, e fazer uma análise crítica do teu livro. Ou a pessoa elogiar também pelo que leu. E muito mais quando tu sentes que os estudantes estão a usar o teu livro e fazem citações do teu livro nos trabalhos que eles estão apresentando nas monografias. Isso também é prestigiante. Eu acho que é o maior ganho que todo e qualquer autor quer tirar da sua obra. Queria fazer aqui uma pergunta a todas vão. Neste caminho de escrever essa grande obra, acredito que teve dificuldades. Muitas. Em algum momento pensou em desistir? Bem, eu sou um pouco teimoso. Eu digo sempre isso. Eu sou um pouco teimoso. E sou um pouco teimoso pelas coisas que eu acredito. Eu normalmente não entro em projetos que eu não acredito. Sou um pouco seletivo quanto a isto. E quando pensei em fazer isto, saberia que seria difícil. Saberia que seria difícil. Mas houve um incidente no decorrer deste livro, e foi o computador em que estava o projeto do livro, simplesmente ficou corrompido. E que ninguém estava a conseguir reaver as informações que estavam lá. Eu disse: pá, vou ter que começar de novo. Mas nunca desistir. Não, vou ter que começar de novo. Mas encontrei um técnico que conseguiu fazer isto. Retirou a informação que lá estava e deu continuidade ao livro. Então penso que esse foi o período mais delicado que passei para escrever este livro. Foi o período mais delicado. Claramente nós estamos a falar de aproximadamente 4 a 5 anos de investigação e trabalhamos com isso. É um dos livros que eu penso em reeditar no futuro e fazer e aumentar algumas coisas que eu acho que ficou de fora, e melhorar algumas coisas que eu acho que já não deveriam estar da forma como estão. Mas é um caminho. E penso que eu ganhei gosto pela escrita. Eu ganhei gosto pela escrita e hoje eu estou sempre a escrever alguma coisa e estou sempre a escrever para os jornais, alguns artigos de opinião. Basicamente o livro que eu pretendo lançar ainda este ano, o último capítulo é a compilação dos artigos de opinião que eu escrevi, quer para o Jornal de Angola, quer para o Jornal do País. E, então vamos fazer uma compilação, estamos a melhorar uma série de questões. Talvez em novembro deste ano conseguimos lançar essa obra. Foram quantos exemplares nessa primeira obra? Essa foram 2.000 exemplares. Graças a Deus já não tenho nenhum exemplar disponível comigo. Tem assim em algumas livrarias. E o segundo livro foram 1.000 exemplares, que tem a ver com as eleições em Angola. E tendo em conta o tema, que eu acho que é muito pertinente e levanta bastante questões, eu queria saber o que é que nós podemos encontrar nesta obra. Bem, nós quando escrevemos os Desafios de África, nós olhamos para 3 ou 4 vetores estruturais, nomeadamente as questões econômicas, as questões políticas, as questões sociais e as questões de segurança a nível do próprio continente. Nós falamos sobre as mudanças inconstitucionais que têm estado a acontecer em África, ligadas aos golpes de Estados. Nós também trouxemos aqui uma perspectiva dos governos inclusivos e participativos,
o nosso último capítulo, que são as perspectivas, as novas perspectivas do continente africano, falamos do empoderamento da mulher e da juventude, apresentamos questões como o setor da saúde e educação a nível do próprio continente africano, falamos também da democracia no próprio continente. Claramente que tivemos que fazer uma teorização do próprio do livro em si, ou das teorias que deram sustentabilidade à pesquisa. Olhamos também pelas questões que têm que ver com a segurança no continente, a região dos Grandes Lagos, os vários blocos econômicos que existem no continente africano, a SADC, a SIAC, a CEDEAO, o Maghreb Árabe, entre outras questões que nós entendemos que são de interesses a nível do próprio continente. Então trafegamos sobre essas questões que são de interesse africano. Dr. Givaldo, como um desafio realmente para a África, quais são realmente os desafios para quem não está se interessado em ler o que está aqui, né, certamente quererá saber quais são realmente os desafios de África. Claramente. Né? São múltiplos, são vários. Nós temos vários desafios. Mas, enquanto alguém formado em relações internacionais e amante da política, nós equacionamos sempre que o primeiro desafio que a África deve encontrar é a segurança do próprio continente. Não ter guerras. Porque as guerras, a instabilidade política e militar inviabilizam qualquer coisa. Quer dizer que nós primeiro temos que alcançar a estabilidade política, a estabilidade militar. Quando o continente não tiver guerra, nós vamos olhar para aquilo que é o desenvolvimento. Nós só poderemos construir o desenvolvimento no continente africano se o continente está pacificado. Por exemplo, quando nós falamos em zona de comércio livre continental, se nós não tivermos as infraestruturas de apoio ao comércio, como as estradas, o caminho de ferro funcional, e tivermos um país que está em instabilidade militar, o empresário não vai querer levar a sua mercadoria para aquele país, porque sabe que pode perder mercadoria. Então daí é crucial que se olhe num primeiro plano a segurança. E num segundo plano é a revolução tecnológica e industrial do continente africano. É a formação dos recursos humanos. Para teres uma noção, o continente africano tem a população mais jovem do mundo, mas ao mesmo tempo a menos escolarizada. Quer dizer que nós temos um capital significativo, e daí que eu tenho estado a defender que a maior riqueza do continente africano não são os recursos naturais ou minerais que repousam no subsolo. O ouro, o diamante, o petróleo, o cobre, o coltan, não é isto. A maior riqueza do continente africano é a densidade demográfica, são os homens, são os jovens que têm força de trabalho. Só que esses jovens têm que estar formados, têm que estar capacitados para transformar as nossas potencialidades minerais em riquezas propriamente ditas. Esse também é um dos nossos grandes desafios que nós temos a nível do continente africano, que é a formação dos próprios recursos humanos que nós temos no continente. E temos outros desafios, por exemplo, o continente africano tem uma corrupção endêmica. É uma corrupção endêmica. Esse também é um dos grandes desafios. Nós temos sistema de saúde que não funciona em África. Nós hoje em África morremos mais de quê? Nós tivemos a Covid-19. Um exemplo muito claro no continente africano. Mas uma estatística de 2020 até 2022, os africanos morreram muito mais de malária do que Covid-19. E nós estamos a falar que a malária, nós podemos adotar políticas que são preventivas, como evitar o amontoado de lixo, as valas em céu aberto. São medidas preventivas. Okay. São medidas preventivas. O número de mosquitos que nós temos, nós podemos reduzir isto com medidas preventivas. Então, nós estamos a morrer muito mais em África com doenças que podem ser prevenidas. Okay. Com ações de política de Estado que podem permitir com que
se reduza o índice de pessoas a morrerem a nível do país. Nós em Angola morremos mais de malária do que outra coisa. Segunda causa de morte em Angola é o quê? São os acidentes. Como é que nós vamos explicar que a segunda causa de morte em Angola são os acidentes? Depende de uma série de fatores. Quais são os fatores? A própria responsabilidade do próprio condutor, por um lado, as condições técnicas da viatura. Muitas vezes os condutores estão a conduzir sob efeito de álcool, ou a falar no telefone. Falamos também a questão da iluminação pública. Nós podemos olhar para a via expressa. Tu tens uma via expressa, que é esta que está aqui próxima. Em determinadas zonas, totalmente escura. A iluminação pública é determinante também para as questões ligadas à circulação rodoviária. O sinal no pavimento e o próprio condutor respeitar também uma série de questões. Nós não podemos morrer muito, ou a nossa segunda causa de morte ser as estradas. Nós não podemos continuar a morrer mais de malária do que outra coisa. Ok, mas isso é uma problemática não só de Angola, mas de África em si. Né? Em muitos países de África, sim, mas há países como a África do Sul, há países como a Namíbia, que a malária não é a principal causa de morte. Okay. Não é a principal causa de morte. Então, estas questões que o Dr. Osvaldo acabou de elencar aqui também fazem parte do grande desafio de África. Na minha perspectiva, sim, porque nós temos que fazer uma revolução no nosso sistema de educação, no nosso sistema educacional. É fundamental olharmos para isto. Nós temos que formar. Nós, enquanto indivíduos, enquanto Estado, temos que ter um orçamento maior para o sistema da educação. Okay. E repara o seguinte, engenheiro Eliseu. Há muitos angolanos que, quando saem de Angola, vão estudar fora. São uns dos melhores estudantes. Todos, por acaso. Vêm com diplomas e tudo. São um dos melhores estudantes. O que tem estado a nos faltar são as ferramentas para nós desenvolvermos uma série de questões. Por exemplo, há crianças que vão para a escola sem fazerem alguma alimentação. Essa criança, para o processo de ensino e aprendizagem, vai ter dificuldades. Nós retiramos a merenda escolar daquilo que é a ação. Há crianças que iam para a escola para comer. Existiam crianças que iam para a escola não simplesmente para assistir a aula, mas também para comer, porque sabiam que no fim do dia tinham um pãozinho, um leitezinho, etc. Então nós temos que rever isso. Mas também o gestor das instituições deve estar sob o olhar atento de quem nos governa, porque muitas vezes o que tinha aqui para as crianças está no mercado informal. Se está no mercado informal, alguém colocou lá. Então nós temos que olhar isso com muita seriedade. E ainda sobre o livro, Dr. Osvaldo, eu acho que esse livro deixa muitos debates no ar. Então, mas eu queria saber, falando de África, nós estamos a falar de Angola, óbvio, estamos a falar da diáspora também. Então, eu acredito que o senhor Osvaldo teve que fazer um estudo todo para poder escrever esse livro. Eu queria saber se teve que sair de Angola, teve que... Não tive que sair de Angola. Daí que eu fiz esse livro, ou escrevi este livro, com base na observação e análise dos fenómenos políticos que decorrem em África. Eu sou apaixonado por questões africanas. E o facto de volta e meia ter que comentar algum assunto africano te leva também a escrever, a ler mais sobre essas questões. Então fui analisando, fui lendo outros autores, como Achille Mbembe. Achille Mbembe é um filósofo camaronês e eu tenho dito sempre, eu amo aquele cara maronês, porque é de uma intelectualidade fora de série. É um dos africanos que eu leio muito. Por exemplo, também o professor Joseph Kizerbo, também com a sua obra
a história da África Negra, um dos quadros. Então, essas obras nos permitiram, até certo ponto, ir melhorando a nossa visão e a nossa pretensão que nós temos sobre o próprio continente africano. Claramente que não é uma obra acabada, como já disse. É uma obra que deixa muita margem de discussão para muitas questões. Daí que eu já tive encontros, debates de pessoas que disseram não, eu penso que quanto a esta questão, a minha perspectiva é esta, tu é esta, respeito. E cada um fundamentou a sua ideia. Isto aqui é academia, porque não existe conhecimento acabado. Então, essas discussões nos permitiram criar ou escrever esta obra. E estamos sempre abertos para novas discussões, para novos desafios. Por exemplo, um elemento que nós não equacionamos nesta obra, e hoje olhando penso que deveríamos equacionar, tem muito a ver com as questões do cibersegurança, do ciberespaço. Aquilo que tem estado acontecendo nos últimos tempos, os ciberataques a nível do continente africano, o que é que as empresas perdem com os ataques informáticos, como é que o continente africano está preparado para esses ataques. Porque hoje isso também é um dos grandes desafios dos próprios Estados. E provavelmente numa revisão, numa edição, poderemos equacionar esse tipo de questões também. Doutor Osvaldo, se hoje o doutor Osvaldo nos fala dos desafios de África no século XXI, certamente que fez uma análise, porque aqui o doutor Osvaldo mostrou que gosta também de ler outros livros, certamente que fez uma análise dos desafios na altura do século XX de África. Se olharmos na perspectiva século XX e século XXI, acha que houve evolução, desenvolvimento? Não, óbvio, vou explicar porque que há espécie de uma evolução no meio de tudo isso. Na década, ou então no século XX, os países africanos ainda estavam sob jugo colonial. Os países africanos começam a atingir a independência na década de 50, concretamente em 1957, com Gana, do presidente Kwame Nkrumah. Okay. De lá depois há várias vagas de independências a nível do continente africano. Nós nos tornamos independente Angola em 1975. Então quer dizer que do ponto de vista prático do século XX nós conseguimos a independência que é determinante para qualquer desenvolvimento. Até aí está bem. Mas o que aconteceu, ao meu entender? Que os correligionários que lutaram pela independência no continente africano, depois adotaram e assumiram a mesma interpretação de governação como os opressores. Se criou uma classe que começou a controlar o Estado. Os valores que lutaram pela independência, pela justiça, pela igualdade social, depois acabaram se esfumando e criando governos, primeiro, ditatoriais, criando governos que não respeitam os direitos humanos, o Estado Democrático de Direito, e governos que são caracterizados por corrupção. Esses problemas começaram já depois do alcance das independências, e são esses problemas que continuam até o século XXI. Hoje nós temos um mau sistema de educação, hoje nós temos um mau sistema de saúde, hoje nós temos um nível de analfabetismo extremamente gritante, quando nós temos países onde a taxa de analfabetismo é menos do que 1%, 2%, 3%, mas nós olhamos para a África, nós temos uma taxa de analfabetismo às vezes superior ao número de pessoas que estão alfabetizadas, que é gritante, 41%, 46%, é muito gritante isto. Então nós temos muitos desafios que o continente tem desde o período das independências. Não se explica como é que um continente que agora vamos celebrar os 63 anos da independência do próprio continente em si, mas continuamos a ter ainda a falta de ligação entre os povos, vias de acesso. E há casos que, para si até um país, nós temos que sair do continente para voltar ao continente. Nós temos que olhar para isto. Nós tínhamos, até pouco, nós, Angola, as questões do nosso satélite não eram desenvolvidas por o que nós tínhamos aqui, enquanto da internet e outras questões mais,
dependia de satélite de terceiros estados, ou de estado que muitas vezes não está no continente africano. Isso periga a soberania do Estado. Há informações cruciais que podem ser retiradas. Isso periga a soberania do Estado se o indivíduo que controla ou que é o nosso fornecedor entender que tem que nos desligar a internet. Um dia sem internet num Estado é um caos para as questões de segurança. Nós agora fizemos esse passo de ter o nosso próprio satélite. São outros desafios que nós também temos a nível do país e a nível do próprio continente. Quando nos fala aqui de África se reencontrar, ao que se refere? Bem, eu quando digo o continente que precisa se reencontrar, nós os africanos nos degladiamos mutuamente. E às vezes eu sou um pouco radical e digo que o africano é o próprio inimigo do próprio africano. O inimigo de África não é outra pessoa, é o africano. As pessoas às vezes dizem, não, é um pouco radical. Pode até ser um pouco radical. E às vezes nós temos a tendência de culpabilizar o Ocidente, a Europa, por todos os males que nos acontecem. Celina e o Eliseu, digam-me uma coisa. Vocês vão concordar comigo pelo seguinte. Um gestor de hospital é o Ocidente que diz para ele roubar os materiais gastáveis e colocar na sua farmácia ou colocar no mercado informal, no mercado dos congolenses, não, do que conta também, não, dos Kwanza. Óbvio que não. Daí que eu falava. Se isso acontece, é claro que Daí que não eu deve ser, né? Daí que eu falava que, inicialmente na minha abordagem, que nós temos que começar a educar as nossas crianças que quando se tornarem servidor público, estão aí para servir e não para fazer o contrário. E entender aquilo que lhe é dado é uma perspectiva de interesse de todos. Não é dele, não é um bem dele, é um bem do Estado. Se o presidente Agostinho Neto dizia que a África é um corpo inerte onde cada abutre vem debicar o seu pedaço. Os abutres, na perspectiva do presidente Neto, eram os estrangeiros que vinham para aqui, retiravam as nossas riquezas e levavam lá fora. Mas hoje, os abutres de África são os próprios africanos. Aqueles que têm algum poder no Estado, vão dilapidar o erário, pegam o dinheiro do erário e colocam nos bancos estrangeiros. Hoje quem são os abutres do próprio continente? São os próprios africanos. Daí que eu dizia de se reencontrar. Nós temos valores próprios. O panafricanismo, a solidariedade. Essas questões estão a se perder. Por exemplo, quando olhamos para o panafricanismo, nós olhamos figuras como o presidente Nkrumah, que defendia, digamos, uma África mais unida, uma África mais inclusiva. Okay? O próprio presidente Neto, que falava também de uma solidariedade africana. O próprio presidente Nyerere, que falava de um socialismo, mas ao modelo africano. O próprio presidente Mobutu, que defendia a autenticidade. E são valores que aos poucos vai se esfumando no próprio continente africano. Nós não conseguimos nos reencontrar. Um país africano está em guerra, um país aconteceu uma catástrofe natural. Nós não conseguimos contribuir para levar materiais de primeira necessidade, apoio humanitário para aquele povo. Esperamos que o Ocidente é que vem dar apoio. Daí que nós precisamos nos reencontrar. Nós não temos que continuar a ser o parente pobre do sistema internacional que está sempre com a mão esticada, à espera de uma ajuda. Temos que alterar isto. E alterar isto nós precisamos nos reencontrar. Ok. Doutor Osvaldo, onde é que nós podemos indicar aos nossos telespectadores, aos nossos internautas, a aquisição da referida obra? Quais livrarias? Bem, Onde conforme eu fiz referência, eu já não tenho livros disponíveis comigo. Mas tem livros disponíveis na livraria Como Tu, que está no Projeto Nova Vida, na livraria Lepos, que também está no Projeto Nova Vida, na livraria Mayamba, que está na travessa da antiga rua da Liga Africana. Temos
no Castelo das Edições, que é uma livraria móvel, mas hoje já tem também alguns quiosques, como na Universidade Agostinho Neto, na Faculdade de Ciências, acho que é isso, e também tem no Quilamba, nas Irmãs Paulinas, na Livraria das Irmãs Paulinas, também tem lá as nossas obras. Penso que são essas livrarias em Luanda que nós temos esta obra. Ok, doutor Ivaldo, estamos a chegar ao fim da nossa entrevista, mas antes, duas questões. Duas não. Uma, se calhar a outra, uma abordagem sobre um projeto Uhum. que o doutor Osvaldo tem, tem feito ao longo desses anos. A primeira é, em um minuto, resumidamente, o que é que nossos telespectadores, o que é que nossos internautas, precisamente poderão encontrar nesta obra. Bem, o que pode encontrar nesta obra é uma visão de um autor angolano que olha e analisa os fenómenos políticos, econômicos e social que decorrem do continente africano, desde a questão ligada à segurança, às questões ligadas às mudanças inconstitucionais, os golpes de Estados, à integração regional africana, que é um dos grandes desafios, bem como as questões comerciais, o comércio inter-africano. Olhamos também a necessidade do governo inclusivo e participativo. Poderão encontrar as questões que têm a ver com o empoderamento da juventude e outras questões que agora não me ocorre. Claro que é uma obra muito atual. Ela não faz uma abordagem do ponto de vista histórico do surgimento do continente ou da descoberta do continente. Descoberta do continente, não gosto muito desse termo. Desde a presença, porque o continente já existia, o continente não foi descoberto. Mas desde a chegada dos estrangeiros, nomeadamente os que exploraram o continente africano, os portugueses e todos os outros mais, as outras potências, mas faz uma abordagem muito mais no nosso século. Daí que eu falei que a obra é o desafio de África no século XXI, numa perspectiva que socorre muito mais desde o ano 2000. Claramente que muitos elementos tivemos que buscar do século XX para ancorar a abordagem, mas é uma perspectiva muito mais atual, muito mais recente e muito mais, digamos, que está em volta dos nossos atuais desafios a nível do continente. Eu e doutora Osvaldo ainda queria fazer uma pergunta que eu acho que é bem importante. Diz-se que quando alguém lê um livro, já não é a mesma pessoa. Eu queria que o doutor Osvaldo me falasse um bocadinho disso. Bem, existe um indivíduo que é Albert Einstein que diz o seguinte, mas basicamente nessa direção. Uma mente que se abre a um novo pensamento jamais voltará ao seu tamanho original. Isto para dizer o quê? Que nós ganhamos conhecimento lendo. Daí que diziam que quando uma pessoa lê um livro já não é a mesma pessoa. Penso eu que é o Vítor Hugo Mendes, o nosso querido Vítor Hugo Mendes que disse isso. Na perspectiva que eu digo que a nossa mente é como se fosse um armazém. As informações que nós vamos colocando lá são as informações que circulam na nossa vida. A forma como nós pensamos, a forma como nós analisamos os fenômenos. Daí que quem mais lê também tem uma capacidade de reflexão maior. Não estou a dizer que simplesmente o acadêmico ou docente universitário ou o estudante universitário, mas quem mais lê. Daí que há pessoas que têm capacidade argumentativa, fruto da leitura que vão lendo. Porque eles vão absorvendo novos pensamentos, novas ideias, novas realidades. Então, o conhecimento liberta. O conhecimento liberta. O conhecimento nos faz ter um espírito crítico e analítico. O conhecimento nos permite não olhar para as coisas de forma leviana. O conhecimento nos permite olhar para as coisas anormais e dizer que isso mesmo é anormal. Porque quando falta conhecimento, nós olhamos as coisas anormais como normais. Então o conhecimento tem essa característica de nos libertar da nossa própria ignorância. Ok, muito bem. Até porque este faz parte do segmento do nosso programa Mentes Brilhante. O Mentes Brilhante é um programa que tem a responsabilidade de trazer
todo qualquer jovem, a nossa sociedade, comente é realmente brilhante. E hoje o que nós constatamos aqui é realmente um jovem que tem com uma mente bastante brilhante e com um futuro bastante promissor. Doutor Ivaldo, para fecharmos, gostaríamos imenso que o Dr. Ivaldo falasse um pouco sobre o seu projeto que vem levando ao longo de muitos anos, como começou, como é que está, qual foram então os reais incentivos para que desenhasse o referido projeto. Bem, quando nós fizemos 1 ano, 2 anos, nós vamos fazer agora também neste mês, no dia 24, 5 anos de existência do projeto, que é oficial. Desde já, Celina, e deseja daqui a 4 produção, dias. ok, e deseja a toda a produção que em todos os eventos do projeto do Oficina do Ivaldo, Conhecimento. da Oficina do Conhecimento, nós faremos presentes, vamos fazer a cobertura. Né, Nós agradecemos. Exato, porque tudo que tem a ver com sapiência faz parte do segmento do nosso programa. Muito obrigado por esse assumir em público, e vou cobrar por isto. E registros estão aí, nós vamos cobrar por isso. E, sim, eu escrevi e disse o seguinte: quando nós criamos o projeto em 2018, nós não tínhamos a real noção do que é que nós estávamos a criar. Não tínhamos a real noção do que é que nós estávamos a criar. E o projeto foi ganhando corpo. Mas também uma das nossas grandes motivações, inicialmente, senti que tenho que fazer alguma coisa pela sociedade. A velha frase célebre do presidente Kennedy, americano, no seu discurso de tomada, no seu discurso de investidura, em que ele dizia o seguinte: não pergunte o que seu país já fez por ti, mas pergunte o que é que tu já fizeste pelo teu país. Era exatamente isto. Encontrar alguma coisa que eu pudesse fazer pelo país, que eu pudesse me doar pelo país. Daí que todas as nossas atividades são gratuitas, as entradas. Okay. São gratuitas as entradas. E penso que nós temos um balanço positivo do que nós já fizemos. É um projeto que não ficou simplesmente pelas salas e auditórios do país. É um projeto que vai aos mercados, sensibilizar as senhoras vendedeiras sobre vários assuntos, como planeamento familiar, cancro da mama, menopausa. Vai às escolas, ter com os estudantes, se falou sobre assédio sexual, o alcoolismo, e outras questões que também, o bullying, e outras questões que são de interesse para as escolas. Assim como também temos campanha em bairros periféricos sobre determinadas questões. E fizemos debate sobre vários assuntos. Não simplesmente questões política, econômica, social, até cultural também. Porque entendemos que nós temos que fazer alguma coisa para a sociedade. Entendemos que nós temos que deixar alguma coisa. É basicamente uma palavra de ordem que é dos militares, que agora está em voga. A pátria, os seus filhos não implora, ordena. Exato. Então, olhando lá onde sempre entendemos que poderemos contribuir, iremos fazer sem vaidade nenhuma, sem qualquer intenção por detrás disto, mas a nossa grande intenção é deixar Angola, deixar esse país melhor do que nós encontramos. Ok. Dr. Ivaldo, nós por acaso temos acompanhado o trabalho do Dr. Ivaldo, né, na Oficina do Conhecimento, e nos apercebemos, constatamos que a última atividade, se não estamos em erro, teve a presença do seu governador, Luanda. De forma resumidamente, quais foram então os pontos focais que foram mencionados? Nós tratamos sobre vários assuntos, e a primeira coisa, e também deixa mais uma vez agradecer, aproveitar as vossas câmeras para agradecer o governador pela forma simpática, como ele aceitou o nosso convite. Nós tratamos de vários assuntos de interesse da própria província de Luanda. Luanda não é simplesmente a capital, mas a Luanda é a capital
das capitais de Angola. Eu digo sempre assim. Porque aqui convergem vários interesses e várias questões também. E daí que nós abordamos a questão da criminalidade com o governador. Na altura ele estava no bairro Paraíso. Abordamos também a questão do sistema de educação em Angola. Falamos em Luanda, principalmente falamos das escolas que estão a ser construídas, a qualidade dos serviços de saúde. Abordamos também as questões que têm a ver com as vias, com as vias rodoviárias, iluminação pública. Abordamos questões que têm muito a ver também, na altura, com a questão da construção, das demolições de casas, e perguntamos ao governador, e na altura tinha demolição de um bairro do Zango, perguntamos ao governador se já tinha visitado as famílias e por que que isto acontece, construções, depois a administração vem e o governador também deu uma explicação que até certo ponto colhe. E falou-se também do seu projeto, que é do reordenamento dos mercados que tem estado a acontecer. Então foi, de facto, um bom encontro. Foi um encontro esclarecedor. Pensamos nós que o governador da cidade de Luanda introduziu, digamos, um paradigma de conversa, de aproximação com os munícipes, que deveria ser seguido também pelos administradores municipais e com outros governadores. Claramente que não tem que ser a imagem, o rosto do governador Manuel Nome, cada um ao seu nível, lá onde estiver, pode se reinventar e pode criar a sua própria marca. Mas é importante, num período como esse que nós temos, onde também o slogan do governo é comunicar mais. A necessidade de quem governa comunicar mais, dizer o que é que está a fazer, como está a fazer, e ouvir as pessoas como é que gostaria que fosse feito. Isto é importante para um processo de uma governação mais inclusiva, mais participativa e de aproximação. Ok, muito obrigado. E nós, como EOCAM TV, né, gostaríamos de encorajar o Dr. Osvaldo a ter sempre essa força para dar continuidade, então, no projeto Oficina do Conhecimento, que tem, por acaso, marcado muito espaço naquilo que é a nossa sociedade, o país e por aí fora. Eu que agradeço pelo convite, mais uma vez, e desejar a vocês todo o êxito do mundo e sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada. Okay. Esperamos ver mais vezes aqui no nosso programa. Sempre que chamar, eu estarei cá. Obrigada. Bem, terminamos então assim uma conversa aberta, falamos de vários aspectos com o Dr. Osvaldo Mbogo. Prometemos voltar brevemente. Até já. Eu acho que ficou